Alô, alô, amigos, alô, brazucas, mais uma vez de volta para contar mais um grande momento do futebol brasileiro. E no primeiro programa do ano, vamos recordar o Campeonato Brasileiro de 1978, vencido pelo Guarani. O Campeonato Brasileiro de 1978 foi disputado por 74 clubes, divididos em 4 grupos de 12 times e mais 2 chaves de 13. Os 6 primeiros de cada grupo garantiam vaga para a fase seguinte. Os times restantes formariam a repescagem. Os 36 times dos grupos principais foram divididos em 4 chaves de 9. Já a repescagem contou com 6 grupos, 4 com 6 times e 2 com 2 equipes. Passando para a terceira fase, os 6 primeiros dos grupos principais, mais o clube de melhor campanha, somando a primeira e segunda fase dentre os desclassificados. Pela repescagem, apenas os campeões de cada chave seguem adiante, além do clube de melhor campanha, também na soma da primeira e segunda fase. Nesta terceira fase, os 32 clubes foram divididos em 4 grupos de 8, classificando os 2 primeiros de cada grupo para as quartas de final. Inter e Santa Cruz, Bahia e Palmeiras, Grêmio, Vasco e Guarani Sport disputaram as vagas às semifinais. Inter, Palmeiras, Vasco e Guarani levaram a melhor. Na grande final, o Palmeiras, já campeão em 72 e 73, enfrentou o Guarani de Campinas, que tinha Careca, Zenon, Zé Carlos e companhia. No primeiro jogo, vitória do time campineiro por 1-0, gol de Zenon. Na grande decisão, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani confirmou o título inédito, vencendo novamente por 1-0, gol de Careca. O Guarani foi campeão brasileiro disputando 32 jogos, vencendo 20, empatando 8 e perdendo 4. Marcou 57 gols e sofreu 22. O artilheiro da competição foi Paulinho, do Vasco da Gama, que marcou 19 gols. E quem vai nos ajudar a contar essa história é o craque, camisa 10 do campeão brasileiro de 1978, Guarani, craque Zenon. Zenon, tudo bem? Muito obrigado por atender o Brazuca. É um prazer falar com a galera aí do Brazuca, né, contar um pouco da história, daquele fato inédito, né, que dificilmente irá acontecer novamente, dificilmente irá acontecer. Acho que não acontece, já estou dando aqui a minha opinião, né, a não ser que mude essa fórmula de disputa de campeonato brasileiro. Aí pode ser que aconteça, mas continuar assim com esses pontos corridos aí, isso aí é feito somente para os grandes. É verdade. E olha que façanha do Guarani em 1978, que tinha um timaço. Mas, Zenon, começando a nossa conversa, conta para nós como é que foi, quando é que você chegou ao Guarani? Eu fui negociado do Avaí, né? Eu estava no Avaí, em 1975, e aí o Guarani se interessou pelo meu trabalho e fez a negociação em janeiro de 1976. Em 76. E como é que foi o início, antes, como é que foi o início da carreira em Santa Catarina? Você é catarinense, né? Sou catarinense, da cidade de Tubarão, né? Eu iniciei no Hercílio Luz Futebol Clube. Comecei por acaso no futebol, não pensava ser atleta profissional de futebol, né? Estava com meus 17 anos, trabalhando, e aí um dia estava lá assistindo o treino do time da minha cidade, faltou um jogador, os caras me viram lá atrás do gol, me chamaram. Eu entrei, me tornei atleta profissional de futebol. Olha aí, estava assistindo o treino e quando me chamaram, e aí começou a carreira de jogador, uma brilhante carreira. Aí, em 75, chegaste ao Guarani, isso? Bom, não, aí em 70, naquele ano que eu comecei, 71, no Hercílio Luz, né, final de 71, 73 eu fui negociado com o Avaí, de Florianópolis, onde fiquei 3 anos, fui bicampeão catarinense, né? E aí, janeiro de 76, o Guarani foi lá e fez um negócio com o Avaí. Com o Avaí. E como é que foi a formação desse time campeão de 1978? Rapaz, foi um negócio meio que estranho, né? Se você for querer entender, não vai entender. Não vai entender. Por quê?
porque do jeito que foi feito o elenco, né? Então, muitos não acreditavam, né? Nós, praticamente, também nem acreditava que seríamos campeões, porque o time que foi montado tinha no elenco nada mais, nada menos que de 10 a 12 meninos das categorias de base. Jogando, tinha 4, às vezes 6, né? Miranda, Mauro, Careca, Renato, Manguinha, Gersinho, tudo 18 anos, 19 anos, essa turma. O mais velho do nosso time era o Zé Carlos, aquele que era do Cruzeiro, né? E que ele, sem dúvida nenhuma, foi o nosso grande técnico. Dentro das 4 linhas, ele era o nosso técnico. Ele que nos posicionava, ele que nos alertava, né? Então, nós escutávamos muito mais ele do que propriamente o Carlos Alberto Silva, que ficava lá fora das 4 linhas. E, se eu não me engano, o Carlos Alberto Silva também estava começando a carreira, é isso? Como treinador? Justamente, ninguém sabia quem era. Tanto é que o dia que ele foi contratado, que se apresentou lá para a gente, nós falamos, pô, mas de onde veio esse cara aí? Caiu da onde esse cara? Né? Para você ter ideia. Ninguém sabia nem de onde ele tinha vindo, né? Então, praticamente, ele iniciou a sua carreira vitoriosa, né, dentro do Guarani. Foi, e era um desafio para esse time, porque naquela época, naquele ano, já tinha a Ponte Preta, que estava fazendo aí, foi vice-campeã paulista em 77, já estava fazendo belíssimos campeonatos, né? Ah, E tinha um timaço. Com certeza. O time da Ponte era difícil de ser batida, cara. Difícil de ser batida. Assim como o Guarani depois, né? Assim como o Guarani também. Então, os dois times de Campinas, time grande vinha aqui, se tomasse 2, 3, estava de bom tamanho para os caras. Porque era acima disso que os caras tomavam. Não tinha jeito para os caras. Tanto Ponte como Guarani, pegava Corinthians, Palmeiras, São Paulo, matava pau, cara. Matava pau, né? Então, Campinas foi denominada capital do futebol, né? Em 77, 78, 79, foi denominada capital do futebol. E para vocês tinha um peso essa boa fase da Ponte Preta na época, já que vocês eram um time em formação, um time jovem? Bom, na realidade, ela nos servia como motivação, né? Para a gente também ter um bom time. Isso se faz necessário, né? É igual aí no Sul. Tem como. Grêmio Internacional. Um sempre quer estar na frente do. Então, um motiva o outro, né? A buscar bons resultados. E assim foi aqui, né? Em Campinas. A Ponte foi vice-campeã em 77, naqueles campeonatos que eram mais difíceis do que o Campeonato Brasileiro, para você ter ideia, Campeonato Paulista naquele tempo, né? O Guarani tinha sido campeão no primeiro turno em 76, Campeonato Paulista. Olha bem, desbancamos grandes, fomos campeões do primeiro turno, né? Aí, em 77, a Ponte faz a final e nós chegamos na semifinal. 78, o que aconteceu? Nós chegamos na semifinal do Paulista e fomos campeões no Brasileiro. Então, era assim, os dois times chegando sempre nas competições. Falando já de Campeonato Brasileiro, Campeonato de 78, o Guarani começou a competição com derrota, né? Então, cara, nós entramos na competição para participar. Uhum. Não entramos como, vamos tentar ser campeão, mas nem sonhando, não. Entramos para participar, perdemos a primeira partida para o Vasco, né? Por 3-1, 3 gols de Roberto Dinamite, aqui no Brinco, né? E aí, depois as coisas foram caminhando, o time foi entrosando com os meninos, né? Já adquirindo um pouco mais de experiência, e aí a coisa começou a andar, cara. Começou a andar. Então, era um campeonato, não sei se você sabe, da fórmula que era o campeonato. Tinham 80 times, né, disputando o campeonato brasileiro.
Então, era dividido em 10 grupos de 8, ou 8 grupos de 10, e passavam 2 de fase. Foi passando. E a gente foi passando raspando, cara. Foi passando raspando, né? Até chegar na partida contra o Internacional em Porto Alegre. É verdade, já vamos chegar nessa partida. Mas durante a campanha, teve algum momento de instabilidade? Durante a campanha do Guarani no campeonato ou não? Instabilidade? É, uma pequena crise, aquela sequência de derrotas que pode Não, abalar nós tivemos uma derrota que fez com que a gente se sentisse envergonhado, eu te diria. Nós tomamos de 5-1 do Remo. 5. 5 gols do Biraburro, que depois foi contratado pelo Internacional. Campeão brasileiro aqui. Justamente. Então, essa foi uma das derrotas. Nós tivemos 4 derrotas no campeonato. 4. Só 4 derrotas. Entendeu? Mas que não interferiram na nossa passagem para a próxima fase. Entendeu? Mesmo sendo derrotado, eu acho que foi mais ou menos em 4 fases nós tivemos uma derrota. Né? No início, pois na segunda fase, terceira fase e quarta fase. Até chegar a partida contra o Internacional. Ali foi o marco. Ali foi Usain Bolt. Ali, no Internacional. Ali o Bolt apareceu. Pois é, mas antes de chegar nesse jogo, a importância do Carlos Alberto Silva nesse trabalho? 15%. Nada mais que isso. Nada mais que isso. O resto, os 85%, foram os jogadores, os atletas. E não tinha nem... O astro era o Zé Carlos, o astro do time. O Zé Carlos. Mas foi no campeonato que começaram a surgir os grandes craques, eu te diria, durante o campeonato. E os caras começaram a colocar para fora a qualidade técnica fantástica. Né? Careca, com 17 anos, rapaz. 17 anos. Renato, com 18, 19 anos. Craques de bola, craques. Na acepção da palavra. Craques de bola. E o Zé Carlos, o nosso maestro. Né? E aí nós tínhamos, né, os outros que completavam, né, e que eram importantíssimos para o time. Então, um foi completando o outro, cara. Um foi completando o outro. Teve protagonista? Sim, teve. Vamos supor, eu fui um deles. Eu fui um dos protagonistas. Né? Que fui o artilheiro do time, ao lado do Careca, com 9 gols, com 13 gols. Né? E eu era o segundo cabeça de área. Não era atacante. Eu era mais defensor do que atacante. Tem muita gente que não sabe disso. O Renato era o armador? Não, o Renato era o meia atacante. Meia atacante. Na realidade, eu era o 6 em 1, né? Eu era o 6 em 1. Eu. Porque eu defendia, eu armava, eu atacava, fazia gol de falta e tinha a melhor leitura de jogo do time. Então, eu era um 6 em 1. A minha primeira função era defender, fazer desarmes. Aí vinha a segunda função, armar jogadas. E aí, a terceira função era por minha conta, de ajudar meus companheiros de ataque. E aí vem a quarta função, que era, de vez em quando, fazer um gol. E aí vinha a quinta função, que era cobrança de falta, que saía. Praticamente não tinha muitas faltas na época, porque os caras não faziam falta. Sim. Próximo da área. Então, você batia uma falta, duas, em 5 jogos. Você ia bater uma falta. Porque os caras não faziam falta. Os caras começaram
as defesas, os sistemas defensivos armavam uma gritaria, não faz falta, não faz falta, faz falta lá na intermediária, mas não aqui próximo da grande área. Então, era uma gritaria dos caras da defesa, né? Então, eu batia uma falta, como eu falei, a cada 4 jogos, cada 5 jogos, batia uma falta. E, quando saía uma falta, aí era problema. Era caixa, como falam hoje. Nem sempre foi. Batia na trave, ou o goleiro fazia uma grande defesa, né? Mas o gol acertava. No gol eu acertava. Não acertava o lustre, não, cara. É. E voltando ao Campeonato Brasileiro, terceira fase, o Guarani estava no grupo Q, com Botafogo de Ribeirão Preto, Goiás, Santos, Botafogo da Paraíba, Londrina, Goitacás, Inter e o Inter. Os favoritos, Inter e Santos, mas o Guarani chegou e atropelou isso? Atropelou. Deu aula de futebol. Deu aula. E de graça, porque não cobramos nada. Entendeu? Demos uma aula. Mas a aula contra o Internacional foi a melhor de todas, sem dúvida nenhuma. Pois é, conta mais detalhes desta partida contra o Internacional, até pesquisando alguns materiais aqui, inclusive em Porto Alegre. Teve uma história antes do jogo que acho que ajudou a motivar o grupo, é verdade? Sim, com certeza. Porque nós, quando chegamos a Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, os taxistas, os colorados, falavam, pô, olha esse time caipira chegando aí lá do interior de São Paulo aí, ó. Então, eles acham que vão fazer frente para a Internacional, vão tomar um balaio, né, como se fala aí no Sul, né? Vai tomar um balaio aqui do Inter, do poderoso Inter, realmente era um dos candidatos à conquista do título, né? Internacional, de Falcão, Caçapava, Batista, Jair, o Príncipe, né? Comandado por Marinho Pérez, né? Então, era um time fantástico, time que tinha que bater palma mesmo, os caras. Só que eles bateram palma para nós, né? Então, essa conversa que teve, né, quando a gente chegou no aeroporto, aí no outro dia, a imprensa televisada, a imprensa escrita, a imprensa de rádio, todo mundo satirizando o time do Guarani, mas satirizando mesmo, chamando de time caipira, que tinha um ataque de circo, que era formado por capitão Careque Bozó. Careque Bozó. Né? Então, as manchetes daí da Zero Hora, do Correio do Povo e tudo mais, era isso. Um time que tem um ataque de circo não pode meter medo no Internacional, aqui no Beira-Rio. Falar assim, em manchetes, né? Televisão. E o que aconteceu foi que realmente nos motivou. Entramos em campo com a faca nos dentes, né? Como a gente fala, né? Coração na ponta da chuteira. Só que nós não abrimos trincheira nesse maravilhoso estádio Beira-Rio, nesse maravilhoso estádio. Nós não abrimos trincheira. Nós fizemos a bola rolar. Colocamos na roda o time do Internacional. Na roda. 3-0 foi um placar injusto. Porque o placar justo seria 8, 9, 10, 11, 12 para nós. Para você ter ideia da tamanha supremacia que nós tivemos diante do Internacional. E eu acabei fazendo uma obra dos deuses aí, né? Verdade. Se fosse hoje, eu ganharia R$1 milhão. Golpistas. Verdade. Né? Porque até hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, ninguém fez um gol igual àquele que eu fiz em 78. É verdade. Aí, depois que passou pelo Inter, veio aí as quartas de finais, passando pelo Sport, e depois o reencontro com o Vasco do Roberto Dinamite. Até hoje, a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas em uma edição do Campeonato Brasileiro.
12 vitórias consecutivas. 12, começando pelo Inter. Ganhamos todos os jogos. Fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Até as finais, né? Os 2 jogos da final, vencemos também os 2 jogos, né? Mas nós tivemos na semifinal o Vasco da Gama, que também tinha um baita de um time, né? Tinha um baita de um time com Dinamite comandando, né? Roberto Dinamite, Marco Antônio, Abel, enfim, um time de primeira linha, primeira grandeza, né? E nós conseguimos vencê-los, né? Tanto aqui em Campinas, como no Templo do Futebol no Maracanã. Foi outra aula de futebol que nós demos no Maracanã, né? Vencemos o Vasco por 2-1. Eu fiz os 2 gols. E assim foi, cara. Ninguém parou nós, depois do jogo contra o Inter. Não teve, nós não tivemos. Mas nenhum obstáculo. Ganhamos todos os jogos sabendo que ia ganhar. Aí depois, na final, o Palmeiras, né? O Palmeiras, do Leão, do Tele Santana, do Escurinho. Era favorito naquela final? Era tido como favorito? Mesmo com a campanha do Guarani, naquela época, o Palmeiras era o grande favorito para a final? Pelo nome, sim. Uhum. Mas na parte tática e técnica do jogo, o Guarani era muito superior ao Palmeiras. Muito, muito. Quando nós chegamos para enfrentar o Palmeiras, nós já sabíamos que seríamos campeões. Diferentemente, eu te diria, se fosse um Internacional ou um próprio Grêmio. Sim. Se a gente fosse encarar na final um desses 2 times, ou um Flamengo, seria mais embaçado, eu te diria. Seria mais embaçado para a gente ser campeão. Mas quando a gente chegou contra o Palmeiras, falamos, somos campeões. Aí essa confiança veio pela campanha, logicamente, pela sequência de vitórias. Com certeza. Depois de ter passado por Internacional, por Vasco da Gama, né? Por ter derrotado os outros times, tanto fora como dentro. Então, quando nós chegamos para encarar o Palmeiras, nós já chegamos já com o peito estufado e o título é nosso. É isso. Assim, o título é nosso, acabou. Ninguém vai tirar esse título da gente. Ninguém. Então, essa autoconfiança, né, que nós tínhamos, nós empregamos dentro de campo. E como é que foi? Vitória em casa? Como é que foi a festa em Campinas, depois da conquista desse título? Você lembra alguma coisa? Tu sabe que não teve tanta festa, cara? Não teve Sério? tanta festa. Estou te falando sério. Não caiu a ficha. A ficha veio cair agora, de uns 20 anos para cá, né? Que a gente começou a se encontrar e aí começamos a conversar e, rapaz, nós somos campeões brasileiros, Brasileiro. com 80 times disputando. Pô, foi um negócio louco, foi um negócio muito louco, entendeu? Aí que nós demos muito mais valor e crédito a esse título conquistado. Porque quando nós fomos campeões, acho que cada um veio para sua casa, não teve festa. Na semana teve lá um encontro, tal. Sim, os torcedores fizeram festa, mas não fizeram festa durante um mês. Fizeram durante uma semana, nada mais que isso. E é um negócio de louco. Se é hoje, rapaz do céu. Nossa! Era corpo de bombeiro, era tudo, era... Pelo amor de Deus, rapaz. E até o Planalto, até Brasília. Pô, lá recebi medalha do presidente. É verdade.
E Zenon, como é que é para você fazer parte dessa história, desta conquista e desse time? Para mim foi importante demais, né, cara? Eu sou eternizado aqui, né? Sou eternizado aqui pelos torcedores bugrinos, né? Não tem como. Não tem como. Aquele time ficou eternizado, né? Ficou eternizado, aquele time. Então, a partir dali, tudo mudou. Eu cheguei naquela camisa ali, ó, da CBD, que era na época, que tinha 10 jogadores para cada posição. No mínimo. Tinha 10 camisa 10 para vestir aquela ali. Entendeu? E eu ganhei a concorrência. Por quê? Porque eu fui campeão brasileiro e o meu futebol apareceu no Campeonato Brasileiro. Minha qualidade como atleta, ela apareceu no Campeonato Brasileiro e, lógico, chamou a atenção do técnico da seleção brasileira, né? Não só eu, como mais 3 do Guarani foram convocados. Da Ponte foram 4 e do Guarani foram 4 também, para a seleção brasileira. Você tem ideia, né? Então, tudo mudou, cara. A partir daquele título, mudou tudo. Não só para nós, atletas, como para o próprio clube, que ficou conhecido mundialmente. Verdade. Eu tenho várias revistas aqui, revista de Japão, da França, da Itália, da Alemanha, tudo falando do Guarani. Então, o Guarani ficou conhecido mundialmente. Disputou Libertadores, antigamente era difícil você disputar Libertadores, eram só 2, era só o campeão e vice, né? E nós ficamos em 3º lugar na Libertadores, pra você ter ideia. Só não chegamos na final porque nós fomos garfados contra o Olímpia no Paraguai. O jogo contra o Olímpia, o árbitro era dos caras. O árbitro. Então, os caras jogaram com 12. Não tinha como ganhar dos caras. E naquela época não tinha VAR, não tinha 70 câmeras, né? Era tijolo na tua cabeça. Era tijolo na tua cabeça, soco que você tomava sem esperar. Isso era o que tinha na Libertadores. Entendeu? O Careca foi expulso com 20 minutos de jogo. O cara tirou o Careca do jogo. Mesmo assim, nós fizemos 1-0, para você ter ideia. Só que os caras, com o juiz a favor, não tinha como. Os caras acabaram vencendo por 2-1. E hoje você acredita que um clube como o Guarani possa voltar a conquistar um título brasileiro? Não. Não. De jeito nenhum. Quer dizer, se mudar a fórmula de disputa, ao invés de pontos corridos, se a fórmula for igual àquela de fases, depois mata-mata, é possível. Mínima. A porcentagem pequena, mas é possível. Nenhum clube do interior. Eu estou generalizando, tá? Nenhum clube do interior será capaz disso. Para ver a importância desse título do Guarani. Não, esse título do Guarani vale por 10 do Flamengo, 10 do Corinthians, 10 do Palmeiras, 10 do Inter, 10 do Grêmio. Esse título vale por 10. Entendeu? A gente pode dizer que é decacampeão brasileiro. Zenon, para encerrar o nosso papo, eu sempre faço uma brincadeira com o convidado. E vou fazer com você também, se você permitir. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon. Capitão, Careca e Bozó. Time treinado pelo Carlos Alberto Silva. Defina esse time em uma frase. Se jogasse hoje, seria campeão. Isso aí. Conversamos com Zenon, grande craque daquele Guarani, campeão brasileiro de 1978. Abraço, Zenon. Abraço. Vantagem, Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito.
Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca! E aí, gostou do bate-papo e das histórias com o Zenon? Então não deixe de curtir e também de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, tchau!